achei a pergunta do Vitor Lessa pertinente, porém, a falta de uma contextualização dela fez com que o Aras tivesse essa reação. Porque o Vitor fala, ele afirma que o Aras teve um atrito com o Mário. Ele deveria ter dito de onde ele tirou essa informação. E quem disse isso, não o atrito, necessariamente, né? Mas foi o próprio empresário do Aras. E foi o próprio presidente Mário Bittencourt, que em algumas coletivas deixou muito claro que o Aras queria sair do Fluminense, queria ir para a Europa. Que fez uma proposta de renovação em agosto e o jogador recusou. Se recusou porque queria sair. Certo? Eu vou colocar aqui uma declaração do empresário do Aras, o Jean, acho que é Gianfranco Petrucciello, alguma coisa assim. Está na ESPN Brasil, olha aí. Ó. Empresário de Aras fala em guerra de narrativa sobre o futuro e contesta presidente do Fluminense. Descumpriu o acordo. Qual era o acordo? Liberar o Aras. O empresário é o representante do atleta. Então, havia sim um acordo. O empresário do Aras ficou irritado e o Aras também. Está aqui, ó, declaração do Gianfranco Petrucciello, empresário do atacante. Afirmou que Mário Bittencourt, presidente do clube carioca, descumpriu o acordo que as partes tinham sobre uma negociação com a Europa. Abre aspas para o agente do Aras. Tenho apreço pelo presidente, mas ele descumpriu um acordo que tínhamos. De resto, tudo será guerra de narrativa em relação à proposta de renovação feita a Aras. Em vão, disse o empresário, antes de destacar que o atual vínculo já é extenso e não há motivo para ampliá-lo no momento. O jogador tem contrato até 2026, não tem por que mexer. Ou seja, essa entrevista ela foi publicada no dia 5 de setembro. O Fluminense já havia feito a proposta de renovação. O Aras não quis renovar. Por que não quis renovar? Porque o presidente do Fluminense disse que o Aras queria sair. E falou isso em duas coletivas. Que ainda tinha o sonho de manter, mas o sonho do atleta era ir para a Europa. Então, a pergunta do Vitor Lessa é pertinente, mas faltou ele contextualizar que quem disse que o Aras quer sair foi o presidente do Fluminense. Não foi ele, Vitor Lessa, que inventou isso. Eu fico muito tranquilo aqui para dizer isso, porque eu não sou amigo do Vitor Lessa, a gente não tem qualquer relação, mas eu vou sempre defender o jornalismo correto, o jornalismo certo. Ele fez uma pergunta pertinente, mas pela falta de contextualização, acabou sendo injustamente criticado. Quem falou que o Aras queria sair foi o presidente do Fluminense, que estava do lado do Aras. Não foi o Aras. O Aras realmente nunca deu entrevista em lugar nenhum falando que queria sair. Quem falou foi o Mário. Quem recusou a proposta de renovação foi o empresário do Aras. Então, faltou ali para o Lessa essa contextualização. E tem um problema muito grave em entrevistas coletivas. Você não tem réplica. O Aras ficou falando ali e o Vitor ele não pôde se defender. Aí já passa para outro cara. Aí fica essa coisa de internet, o Aras deu uma patada no Vitor, jantou o Vitor Lessa, umas babaquices que não servem para absolutamente nada para quem quer jornalismo de verdade. Eu tenho muitas críticas à galera lá do Jornada. Eu acho até que ultimamente eles têm feito um trabalho mais jornalístico, mas o início não era assim. Quando o Vitor era repórter da Rádio Globo, o Gabriel tinha o canal dele, eles eram muito mais, faziam um jornalismo muito mais pró-gestão do que o jornalismo independente. Depois que eles se uniram, eles passaram a ser mais críticos, como o jornalismo manda. Jornalismo é crítico. Jornalismo tem que ser crítico. Jornalismo que passa pano não é jornalismo, é assessoria de imprensa. Então, eles têm feito um trabalho bom, a meu ver, do ponto de vista de, fazer o jornalismo imparcial, isento, em prol de quem? Do público deles, da torcida do Fluminense que quer ver jornalismo. Quem quer ver outro tipo de coisa, consome outro tipo de conteúdo. Então, o Lessa, ele erra ali em dizer que o Aras estava insatisfeito. O Aras não falou isso em lugar nenhum. Mas a insatisfação era óbvia. Porque o empresário dele, como eu acabei de mostrar aqui para vocês, disse que ele estava insatisfeito, que o presidente descumpriu o acordo. Se o presidente descumpre o acordo com o jogador, ele vai estar feliz ou vai estar puto? Ou vai estar triste? Então ele estava insatisfeito. Palavras do empresário do Aras. E o presidente, em duas coletivas, afirmou que o jogador recusou a proposta porque tem o sonho de jogar na Europa. Mas o Mário, naquele momento, recusou
uma proposta que, segundo ele, Mário, seria boa para o Fluminense, porque mais importante do que vender o Arias era o Fluminense não cair. E fez certo em ter mantido o Arias. Então, a gente tem que saber separar as coisas e ser justo na análise, ser correto. O Arias não foi justo com o Vitor Lessa e o Vitor Lessa não contextualizou bem a pergunta. Se ele tivesse dito que o presidente do Fluminense, que afirmou que o Arias estava insatisfeito ou que não quis renovar, e o empresário dele, como eu acabei de botar aqui, disse que o presidente descumpriu o acordo, o Vitor estaria munido para poder fazer a pergunta e não tomar essa resposta injusta, a meu ver, do John Arias, que eu, como tricolor, fiquei muito feliz que ele ficou. E aí, falando sobre a renovação, né? Óbvio, ululante, que o Arias só renovou porque não chegou nada interessante para ele e para o Fluminense. Porque se tivesse chegado, ele teria ido embora. Não sejamos ingênuos. O Arias não ficou no Fluminense só porque ele gosta do clube, porque ele ama o clube. Ele ficou também porque a proposta de renovação é muito boa e não chegou nada interessante para ele. Então vamos parar com ilusões, né? O Arias ficou porque não teve nada bacana para ele. E nem para o Fluminense. E a proposta é muito boa, justo para o Arias. Ele merece ter o maior salário do elenco, porque ele é o principal jogador. Então eu, como tricolor, fico feliz que ele tenha ficado, porque é a nossa reserva técnica. Se não fosse o Arias hoje, eu não sei se a gente teria sequer empatado com Boa Vista. O Arias fez um grande primeiro tempo. Então é isso. Para o Fluminense foi muito bom o Arias ficar. Não sei até quando, porque o fato dele ter renovado por mais 2 anos além do contrato anterior, isso não garante a presença dele, que ele vai ficar mais 4 anos. Pode chegar agora a janela do meio do ano, chega uma proposta de 15 milhões de euros, o Mário vai lá e vai vender e o Arias vai embora. Então essa renovação, ela resguarda mais o Fluminense. Né? Agora o Arias, ele não sai por qualquer valor. Então o Fluminense consegue ter ali uma prerrogativa de, só vou liberar o Arias se chegar a algo irrecusável. Então isso foi positivo. No final das contas, foi bom para todo mundo. Né? Ainda bem. Agora, que o Arias ficou porque ele ama o Fluminense, isso é papo furado. Ele ficou no Fluminense porque a proposta salarial é excelente e não chegou nada interessante para ele e para o Fluminense. Então, queria fazer as minhas considerações aqui.